Olá pessoal do grupo Mestre das Estrelas, estou aqui de volta para fazer o segundo vídeo aqui da série, né? Eu falei sobre Lemaitre e depois eu falei sobre o Albert Einstein, né? Dando continuidade ao nosso bate-papo, o que eu acho mais interessante é que o próprio Einstein falou que este conceito é relativo. Relativo a quê, Einstein? Relativo ao movimento dos planetas em órbita de uma estrela, ou seja, o tempo é uma criação da mente humana para facilitar a compreensão das coisas. E ela está associado à geografia do planeta em que essas criaturas vivem. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, Júpiter é um dos maiores planetas do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno. Então, obviamente, o tempo de 24 horas seria ilógico funcionar devido à densidade demográfica da dimensão do planeta, cerca de 200 vezes ou mais maior que a massa da Terra. Então, o tempo, em outras palavras, resumidamente, ele não existe. O tempo, ele é uma criação da mente humana para facilitar a compreensão das coisas. A órbita da Terra em torno do Sol, o eixo, o seu eixo de rotação dentro de si próprio, que levaria 24 horas. Então, baseado nesse princípio de tempo e espaço que o próprio Einstein começa a configurar, ele desenvolve a teoria da relatividade e através desse processo e desse conhecimento geográfico, dentro dos padrões e dos limites das medições terrestres, nós descobrimos que podemos criar uma tecnologia mais nova. E voltando à criatura humana e à filosofia antiga, onde se estabelece os grupos pitagóricos e jônicos debatendo o que poderia realmente ser a base da vida, e eles tentando encontrar os principais princípios básicos que poderiam explicar a vida, e se determina que é o movimento. Então, se formos observar que o movimento é a causa principal e que podemos classificá-las como vida, então tudo está em vida. Tudo está em movimento. O curioso é que essas próprias palavras já eram ditas há muitos e milhares de anos pelas próprias cadeias religiosas e principalmente pelos primeiros esotéricos, etc. E eles já haviam detectado que tudo estava conectado. A matéria também se conecta através de prótons, elétrons e nêutrons, onde se estabelece os elementos químicos da própria tabela periódica. E através dessas ações, é claro que deve ter, com certeza, um princípio inteligente por trás de toda essa sinfonia, essa maestria que coordena a vida e as composições de toda a matéria do nosso universo. Mas voltando para o outro aspecto, que nós somos criaturas funcionais dualistas, ou seja, nós precisamos tocar, sentir e ter para depois ter a percepção da vivência. Ou seja, a gente precisa fazer para acreditar e viver o que se é dito. Então, na verdade, todos nós já sabemos de todas as verdades. O que nos impede de aplicar essas verdades é a vivência, de viver essas teorias que já foram nos ensinadas.